Olá, gente, tudo bem? Eu espero que vocês estejam indo muito bem. Eu tenho refletido em uma frase que diz o seguinte: viver de maneira perfeita em um mundo imperfeito. Você pode até pensar da seguinte forma: mas como eu posso viver de uma maneira perfeita em um mundo imperfeito? Eu sei que não é fácil. O mundo é imperfeito. O mundo, segundo as Escrituras, diz que jaz o maligno. O mundo era perfeito quando Deus o criou e colocou Adão para cuidar, criou Eva para cuidar, mas ao mesmo tempo eles decidiram pecar. E ao pecar, eles permitiram que a imperfeição entrasse no mundo. Então o mundo passou a ser algo imperfeito diante das grandes coisas que Deus fez para eles naquele momento. Então, o que eu quero dizer com isso é algo muito interessante. O mundo é imperfeito, as coisas são imperfeitas. Se você olhar os noticiários, seja ele de qualquer ordem, de qualquer mídia, você vai ver que o mundo vive perdido. O mundo vive em uma imperfeição, ou seja, o mundo está vivendo a ausência de Jesus Cristo. O mundo está vivendo fora do âmbito de Jesus Cristo. E é por isso que esse tema tem me levado a refletir em uma coisa muito interessante. Eu espero que você entenda isso. A base para que eu possa viver de maneira perfeita em um mundo imperfeito, a base é Jesus Cristo. Porque se não fosse por Jesus Cristo, eu não estaria conseguindo viver de maneira perfeita aquilo que Deus preparou para a minha vida, que Deus preparou para a sua vida. Então Paulo, ele descreve isso muito bem quando ele diz o seguinte: não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Quando você vê Paulo escrevendo esse versículo, ele está dizendo que nele, em Paulo, vive a vida perfeita que é Jesus Cristo. Quando isso acontece, quando a vida perfeita ela habita em mim, quando a vida perfeita ela está vivendo em mim, eu consigo viver de maneira perfeita em um mundo imperfeito. Ou seja, eu não deixo com que as coisas imperfeitas venham dominar a minha vida. Eu não deixo que as coisas imperfeitas venham a ser senhor da minha vida. Eu passo a fazer com que a minha vida permaneça sendo o senhor da pessoa de Cristo. Cristo é o meu Senhor. A minha vida passa a viver debaixo deste sentimento, dessa situação, desse algo que Deus nos promete e nos dá para desfrutar, que é uma vida perfeita em Jesus Cristo. Por isso, tudo que nós vamos fazer, tudo que eu e você nós vamos fazer, a base precisa ser Jesus Cristo. Eu consigo viver no mundo imperfeito sabendo que a base é Jesus. Sabendo que diante de todas as imperfeições que me cercam, de todas as imperfeições que me empurram, que me levam, querem me conduzir a um vale, a um deserto, mesmo que você vá para um deserto, a vida perfeita está em você. Quando o mundo deseja com que eu faça isso e que eu leve isso à frente, a vida perfeita está dizendo: eu estou contigo em todos os momentos. Para mim, não é fácil dizer isso, porque muitas vezes eu me vejo totalmente fora dessa situação. Muitas vezes eu passo a viver de uma maneira que eu até mesmo deixo de desfrutar dessa vida, de desfrutar dessa satisfação. E muitas vezes o que acontece é que eu passo a querer viver num mundo imperfeito. Então, o que eu quero desafiar você é o seguinte: preste muita atenção nisso. E você vai ver que a situação que Paulo está apresentando para nós é algo maravilhoso. Paulo, ele está apresentando para nós um jeito de viver totalmente diferenciado. Um jeito de viver totalmente fora do padrão do que o mundo quer fazer comigo. Significa que
Paulo, ele está dizendo que, embora as circunstâncias adversas de um mundo imperfeito, vamos dizer assim, atuando todos os dias, ele está dizendo que a imperfeição, ela não pode dominar a minha vida, que já vive a vida perfeita de Jesus. É isso que Paulo ele está dizendo. É isso que Paulo está falando para mim e para você. Por isso que a base é Jesus Cristo. Vou dar um exemplo para você aqui muito prático. Um casamento entre homem e mulher, um casamento só pode dar certo se a base for Jesus. Por quê? São duas pessoas imperfeitas. Duas pessoas totalmente diferentes. Mas o que as une é Jesus Cristo, que faz com que as imperfeições elas sejam subjugadas pelas perfeições. Mas como isso acontece? É exatamente o que eu quero explicar para você aqui. Em qualquer relacionamento, seja conjugal, ou de pessoas, ou com algum amigo, ou com algum parente, você precisa entender que você tem condições, se Jesus mora no seu coração, se você tem condições de entender o que eu estou falando para você, que a salvação está em você, que Jesus está em você, então você vai simplesmente completar, ou você vai trazer para aquela pessoa que vive uma vida perfeita, a perfeição de Cristo. Você vai preencher aquele vazio com a perfeição de Cristo. A base sendo Cristo faz com que todas as minhas imperfeições sejam preenchidas pelas perfeições de Cristo. E o que está faltando no outro, eu tenho condições de suprir, eu tenho condições de colocar em pauta, eu tenho condições de aplicar aquela situação para aquela pessoa possa e esteja vivendo em uma vida perfeita. Olha só que coisa interessante. Paulo diz: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Este é o segredo de um discípulo que, embora esteja no mundo, ele entende que a vida perfeita nele, com ele, faz com que ele possa desenvolver, desfrutar de um discipulado com Cristo, levando outras pessoas a entenderem esse tipo de situação. É fácil, gente? Não é fácil. Viver Cristo, levar Cristo à frente, não é fácil. Mas quando a vida perfeita está habitando em mim, eu tenho a certeza de que o medo, as incertezas, as dúvidas, a ansiedade e tudo aquilo que me atrapalha de viver uma vida alegre e feliz com Deus passa a ter menos força, porque quando a base é Cristo, o medo se desfaz. Quando a base é Cristo, a incerteza se desfaz. Quando a base é Cristo, a dúvida vai embora. A ansiedade, ela perde força. Lógico, você vai ter que viver com isso e conviver com isso. Muitas vezes, como eu convivo, confesso para você, eu convivo muitas vezes com a ansiedade. Mas eu preciso dominar com a vida perfeita que Cristo traz para a minha vida. E é isso que eu quero desafiar você. Que diante da tua ansiedade, do medo, da dúvida, da incerteza, do que será amanhã, do que será depois, a vida perfeita habitando em você vai fazer com que todas essas imperfeições que o mundo lança para a sua vida perca a força. E quanto menos força o mundo imperfeito tem sobre você e em você, a vida perfeita vai começar a manifestar o fruto do permanecer em Cristo. Você está entendendo? E esse é o desafio. Esse é o desafio que eu quero deixar para você. Que eu possa viver no mundo imperfeito, tendo uma vida perfeita habitando no meu coração. Tendo uma vida perfeita, tendo Jesus que é perfeito habitando em minha vida. Eu espero que essas reflexões possam ajudar você. Então, viver de maneira perfeita em um mundo imperfeito, a primeira coisa que eu preciso entender é que a base é Jesus Cristo. Coloque essa base na sua vida. Eu falei hoje, estou falando nesse vídeo, da primeira base, a base no relacionamento.
seja conjugal ou seja de qualquer outro tipo de forma. Ou seja, conjugal, relacionamento com pai, relacionamento com mãe, pai e mãe, filhos, enfim, todas as outras coisas que possam estar nos ajudando a ter relacionamento. Então, esse é o grande desafio. A pergunta que eu deixo para você, para que você pense e também você venha praticar, é exatamente essa. Você tem entendido que para viver no mundo imperfeito, de maneira perfeita, você precisa da base. A base é Jesus Cristo. Você já tem essa base? Se você já tem essa base, você já deu um grande passo em rumo a desfrutar de uma vida de permanecer em Cristo, independente de qualquer coisa que possa estar acontecendo com você, em você ou ao seu redor. Que Deus possa abençoar a sua vida e logo mais, logo breve, em breve, logo mais, logo breve não, em breve eu vou enviar outros vídeos falando sobre isso. Então, entenda, Paulo disse, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Que Deus possa abençoar a sua vida, em nome do Senhor Jesus, e até breve no próximo vídeo. Tchau, gente, até mais.